Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta sessão promovida pelo Instituto Português da Qualidade em parceria com o Instituto Português de Acreditação. Hoje vamos apresentar um vídeo formativo dedicado a um tema essencial, a elaboração de normas para certificação acreditada, um pilar fundamental para garantir a confiança, credibilidade e reconhecimento no âmbito da infraestrutura nacional da qualidade. Para esta conversa, tenho o gosto de contar com dois convidados de referência. A doutora Maria João Graça, vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português da Qualidade, e o engenheiro Leopoldo Cortês, presidente do Instituto Português de Acreditação. Muito obrigada a ambos por aceitarem este convite e por estarem connosco hoje. Doutora Maria João, comece por si. Pedia-lhe uma breve nota inicial sobre esta iniciativa. Em primeiro lugar, um agradecimento muito especial ao engenheiro Leopoldo Cortês, porque foi uma peça-chave e muito importante de colaboração e elaboração direta desta ação de formação. Portanto, o meu bem-aja, muito obrigada. E depois, dizer que a missão do IPQ e a missão do IPAC completam-se no âmbito do sistema português da qualidade. E, portanto, faz todo o sentido que nesta ação de formação tão importante e que une a normalização e a acreditação, estarmos efetivamente aqui juntos nesta parceria. Muito obrigada pelo enquadramento. Pegando precisamente no que acabou de referir, qual é a importância deste vídeo para o IPQ e, em particular, para o trabalho das comissões técnicas de normalização? Do nosso ponto de vista, é efetivamente uma mais-valia e espero que no fim as comissões técnicas e os seus vogais também tenham essa opinião. A ideia fundamental é facilitar e enriquecer a qualidade técnica do trabalho que os vogais na elaboração das normas colocam na sua elaboração, e estamos a falar fundamentalmente das normas de gênese nacional, porque temos exemplos de normas nacionais únicas no mundo, que já são normas de certificação acreditada e, portanto, esta formação vai dar mais robustez a esse próprio trabalho. E como exemplo, gostava de referir, por exemplo, as normas de investigação, desenvolvimento e inovação, que até já temos 150 entidades certificadas. Por acaso estamos agora numa fase de transição precisamente dessa certificação com base na ISO 56001, mas há outros exemplos. A norma da conciliação, o IPQ também está certificado, as 4 normas dos selos de maturidade digital, para falar também já agora da norma do sistema de gestão das startups. E, portanto, isto é um verdadeiro exemplo de toda uma cadeia do tecido empresarial, desde as startups até às grandes empresas, que utilizam e reconhecem a importância destas normas portuguesas de sistema de gestão. Portanto, eu penso que isto tem tudo a ver e que será uma mais-valia este curso. Muito obrigada. Passava agora a palavra ao engenheiro Leopoldo, do ponto de vista do IPAC, como olha para a relevância desta iniciativa e do lançamento deste vídeo. Acho excelente. Aliás, já tinha desafiado o IPQ há alguns anos atrás, quando constatámos a ver que havia algumas normas que pretendiam ser usadas para certificação acreditada e precisavam ainda de ter algumas melhorias em alguns aspectos. São coisas que normalmente as normas estavam preparadas para providenciar e serem usadas em certificação, mas no âmbito de uma certificação acreditada há um conjunto de requisitos adicionais, ou enfim, talvez que não sejam tão visíveis, que algumas vezes passam despercebidos. E, portanto, é importante para nós também ajudar a que o sistema de normalização nacional evoluísse de modo a conseguir providenciar normas que pudessem ser diretamente usadas na certificação acreditada e não apenas entre certificação entre privados ou outros fins. Os exemplos que a Maria João referiu são exemplos, de facto, já conhecidos do resultado do trabalho que nós temos feito com o IPQ, também no sentido de desenvolver normas robustas, capazes de ser usadas em certificação acreditada, e para nós
tem uma vantagem adicional, que é também este vídeo deve permitir não só às comissões técnicas elaborar normas que estejam de acordo com os requisitos para a certificação acreditada, mas também ajudará com certeza alguns organismos de certificação a entenderem melhor quais são os requisitos que têm de cumprir e a prepararem melhor as suas candidaturas. E, portanto, vai facilitar também o trabalho do IPAC. Depois, quando tiver que fazer a avaliação desses esquemas de certificação, estarão já mais robustos e, portanto, será mais fácil, não só para as nossas equipas avaliadoras, mas também para os próprios organismos de certificação que têm, com certeza, menos falhas ou não conformidades para corrigir quando recorrem já a uma norma que já de raiz foi elaborada tendo em conta os requisitos que precisam de ter para a certificação acreditada. Portanto, para nós era importante também ajudar a normalização, mas também ao mesmo tempo estamos a ajudar a acreditação na medida em que depois as coisas vêm já mais preparadas, já mais robustas, já mais fáceis de serem acreditadas. Muito bem. Doutora Maria João, este vídeo representa, então, portanto, uma evolução na forma como o IPQ apoia as comissões técnicas de normalização. O Departamento de Normalização e o IPQ em geral tem tido uma preocupação na formação das comissões técnicas, dos seus vogais, dos secretários, dos presidentes, da elaboração de normas, portanto tem sido uma grande preocupação a formação na normalização. Mas estamos nos tempos do digital e, portanto, esta ferramenta, este instrumento de formação, capacitação online e de forma digital, parece-nos que é o ideal, até porque qualquer pessoa, em qualquer momento e em qualquer lugar, consegue fazer este curso e, portanto, parece-me que isto é curto, eficaz e sempre disponível, portanto, acho que é a solução de futuro. Obrigada. Engenheiro Leopoldo, quem são os principais destinatários deste vídeo? Sem dúvida as comissões técnicas e quem participa no trabalho de normalização. Eu gosto de pensar que também que os organismos de certificação também são destinatários, na medida em que eles depois terão de implementar os esquemas de certificação que estão nas normas. E, portanto, de alguma maneira, acho que há todo um ecossistema que vai beneficiar com este vídeo e que vai ser mais robusto e ser mais, estar mais preparado para os desafios do futuro. É preciso, como a Maria João falou, acho que as normas vão evoluir e, portanto, nós temos que ter a consciência de que temos que estar preparados e dar as ferramentas para que quem faz as normas possa fazê-las evoluir para os mundos e para os desafios que temos hoje em dia. Mas isso sem perder de vista as questões essenciais que precisam de ter para as normas continuarem a ser fiáveis, robustas e, portanto, acreditáveis. Muito bem, portanto, no essencial, qual é a importância da certificação acreditada? A certificação acreditada, a meu ver, a essência é a sua fiabilidade e o seu reconhecimento internacional. Hoje em dia, a certificação não é, em termos de concorrência internacional, só é aceita a certificação acreditada. Eu posso dizer que há vários exemplos nesse sentido. Há inclusivamente uma base de dados internacional de certificação acreditada de sistemas de gestão. Portanto, as grandes empresas, as grandes multinacionais, os grandes compradores estão todos a investir em certificação acreditada. Portanto, é preciso ter uma garantia de que quem certificou e a empresa que está certificada estão a cumprir os requisitos efetivamente e os requisitos são válidos, quer em Portugal, quer em Espanha, quer nos Estados Unidos, quer no Japão, quer na China. E, portanto, para haver esta fiabilidade e este reconhecimento internacional, a acreditação funciona como uma plataforma de entendimento e de reconhecimento mútuo das acreditações, o que faz com que depois as respectivas certificações tenham esse reconhecimento internacional que alavanca a competitividade da nossa economia. Lança aqui também a mesma questão, como é que enquadra esta importância? Do meu ponto de vista, quando falamos em certificação acreditada, digamos que estamos a falar no princípio do sistema português da qualidade e das infraestruturas da qualidade, que com os seus pilares da metrologia, da normalização e depois avaliação da conformidade, qualificação, digamos que a normalização será o suporte para essa avaliação da conformidade e depois o fecho final, o ex libris, é o fechar
de todo este ciclo através de uma certificação acreditada. Certificação acreditada é o princípio do Sistema Português da Qualidade, é isso em que acreditamos, até porque é esta certificação acreditada que nos confere confiança, credibilidade e reconhecimento, como dizia o engenheiro Leopoldo, em termos europeus e internacionais. Portanto, certificação no âmbito do Sistema Português da Qualidade não poderia ser de outra forma senão uma certificação acreditada. Para fecharmos, engenheiro Leopoldo, podemos dizer que a forma como a norma é elaborada condiciona a possibilidade de vir a ser utilizada para certificação acreditada? Sim. De facto, as normas têm que ser desenvolvidas tendo em vista o fim a que se destinam. Uma norma que se tenha em vista desenvolver um sistema de gestão era estruturada de uma maneira diferente de uma norma que seja desenvolvida para fins de certificar um produto ou um processo ou um serviço. E, portanto, há que compreender essas diferenças e, sobretudo, saber alinhar as expectativas das partes interessadas com o resultado dessas certificações. Portanto, diria que o essencial, quando se faz este tipo de exercício, é ver o que é que se espera obter no final. O que é que a certificação vai transmitir? O que é que se pretende, que expectativas é que se pretende dar e que confiança é que pretendemos dar com o certificado? A partir daí, é andar para trás e ver qual é a maneira, quais são os requisitos que têm de ser cumpridos para que se consiga ter essa expectativa e essa confiança na certificação. A seguir vem a parte de definir os requisitos, vem a parte de como é que vamos auditar o cumprimento desses requisitos. E, portanto, este caminho, desde pensar qual é a confiança, qual é o objeto final que queremos ter no certificado e o que é que ele vai transmitir, qual é a percepção que queremos que ele passe, é essencial definir isso desde o início para que depois consigamos desenhar todo o processo para lá chegar. Muito obrigada a ambos. Doutora Maria João, não sei se pretende acrescentar mais alguma coisa. Apenas dizer que acreditamos que seja uma mais-valia para as comissões técnicas, para os vogais e para todos aqueles que fazem parte de toda a cadeia de valor da normalização e da certificação e, portanto, espero que não hajam muitas dúvidas. Exato. Eu já vou passar mais alguma informação. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e pelos contributos extremamente valiosos para esta sessão. Antes de passarmos ao vídeo, deixo uma nota prática. O vídeo vai ficar disponível online e na plataforma Moodle do IPQ, onde poderão aceder a mais conteúdos sobre a elaboração de normas para certificação acreditada. Basta inscreverem-se através do formulário que vamos disponibilizar no chat no final da sessão e que está aberto a todos os interessados. Vamos então passar o vídeo, peço a vossa atenção e já voltamos. Olá, este vídeo é para si, que integra uma comissão técnica e participa na elaboração de normas. Aqui vamos explicar o que é a certificação, qual o papel da acreditação e o que deve conter uma norma para ser utilizada em certificação acreditada, ou seja, certificação feita por um organismo acreditado pelo IPAC. Tudo isto para garantir normas com impacto real no mercado e confiança nos certificados emitidos. Comecemos por distinguir dois conceitos fundamentais: certificação e acreditação. A acreditação é feita por um único organismo nacional, designado pelo Estado, que em Portugal é o Instituto Português de Acreditação, o IPAC. Assim, a acreditação avalia se os organismos de certificação são competentes, imparciais e confiáveis e regula tecnicamente a concorrência que eles fazem entre si. A certificação, por sua vez, é feita por entidades, normalmente privadas, que avaliam se produtos, serviços, sistemas de gestão ou pessoas estão conformes com requisitos definidos normalmente em normas. Os organismos de certificação atuam em mercado aberto, nacional e internacional, competindo entre si pelos clientes e quase sempre o preço é um fator preponderante, pelo que existe uma pressão para diminuição dos custos, de modo a poder apresentar os preços mais competitivos.
Contudo, na certificação acreditada, deve ser garantido que a diminuição dos custos não compromete a qualidade e a fiabilidade da certificação, pelo que normalmente se estabelecem disposições regulatórias nos pontos mais críticos. Os pontos críticos referem-se a custos com a qualificação do pessoal ou da entidade que efetua as avaliações da conformidade, auditores, laboratórios, e com o tipo, frequência e duração dessas avaliações da conformidade, que podem ser presenciais ou remotas, mais ou menos tempo, mais ou menos frequentes, tipos de ensaio e dimensão da amostra, entre outros. No caso da certificação de sistema de gestão, a NPEN ISO IEC 17021 parte 1 já estabelece em grande parte o processo de certificação, pelo que os pontos mais críticos serão, em primeiro, a qualificação dos auditores, devendo ser estabelecidos requisitos de competência, podendo ser indicados os meios para demonstrar a aquisição desses conhecimentos e aptidões, nomeadamente através de habilitações literárias ou profissionais, formações profissionais e ou experiência. Em segundo lugar, a duração das auditorias para cada tipologia de cliente. No caso da certificação de produto, processo ou serviço, para além do citado para a certificação de sistemas de gestão, deve ser especificada a metodologia, incluindo os critérios de amostragem, ensaios, inspeções, auditorias, bem como, depois da certificação ser concedida, qual o acompanhamento e ou renovação a fazer, conforme aplicável. No caso da certificação de pessoas, os pontos críticos são análogos aos de produtos, incidindo na qualificação dos examinadores e depois na metodologia de certificação. Depois da certificação, qual o acompanhamento e ou renovação a fazer, conforme aplicável. Em qualquer certificação, a metodologia de avaliação tem de ser coerente com todas as características e requisitos que a certificação declara estarem satisfeitos e ou cumpridos. Começamos então por perceber que nem todas as certificações servem ao mesmo propósito. Existem diferentes tipos de certificação, cada um mais adequado a um dado fim. Podemos assim ter a certificação de sistemas de gestão, que garante que a entidade cumpre determinados requisitos organizacionais, porém não está vocacionada para garantir ou dar confiança na conformidade de produtos, processos ou serviços, pelo que é mais utilizada para dar confiança nas relações contratuais entre empresas e na sua capacidade organizativa de se adaptarem a novos requisitos contratuais. Depois, a certificação de produtos, que assegura que o produto em si cumpre determinados requisitos ou características, sendo mais utilizada para garantir a livre circulação de produtos e serviços no mercado. Por fim, a certificação de pessoas, que confirma a competência de profissionais para realizar atividades específicas, visando a livre circulação de pessoas no mercado. As metodologias para a avaliação da conformidade variam consoante o tipo de certificação. No caso dos sistemas de gestão, as auditorias são periódicas, normalmente com ciclos de 3 anos após a auditoria inicial, com 2 acompanhamentos e a recertificação no final do ciclo. No caso dos produtos, processos e serviços, há ensaios e ou inspeções ao produto final e ou auditoria ao controle de produção, por vezes com avaliação da conceção, normalmente com acompanhamento regular e ou recertificação. Por vezes, inclui alguns requisitos de sistemas de gestão. No caso das pessoas, exames escritos, orais ou práticos, normalmente incluindo a recertificação. Todas estas certificações seguem uma estrutura comum, baseada nos módulos ISO-Casco. A seleção do que vai ser avaliado, a determinação, a recolha de evidência, a atestação, a decisão e emissão do certificado e, por fim, a vigilância. Este modelo está refletido na norma NPEN ISO IEC 17067, que orienta o desenho de sistemas de certificação, sobretudo produtos. Complementarmente, a NPEN ISO IEC 17007 fornece linhas de orientação adicionais para a elaboração de documentos normativos para fins de avaliação de conformidade. A acreditação dá confiança à certificação. Quando uma certificação é feita por um organismo acreditado, passa a ter um reconhecimento nacional e internacional.
Para que uma norma possa ser utilizada para fins de certificação acreditada, deve cumprir determinados critérios, nomeadamente identificar claramente o objeto da certificação, qual é o produto, serviço, processo, sistema de gestão ou profissão em causa. Também especificar os requisitos de certificação a cumprir de forma objetiva, clara e auditável, de forma consistente e repetível. Descrever a metodologia de certificação para avaliar a conformidade com os requisitos, auditorias, ensaios, inspeções, entre outros, e a sua frequência. Deve especificar todo o processo de certificação, desde os critérios para aceitar candidaturas, avaliar a conformidade e para decidir a certificação, incluindo a eventual aplicação de sanções. É também importante definir o conteúdo mínimo do certificado, qual a data e ou condições de validade do certificado, o objeto e âmbito da certificação, se ostenta alguma marca de certificação específica e se referencia de forma inequívoca os requisitos de certificação que cumpre e a forma como foi avaliada essa conformidade. Por fim, é também importante estabelecer regras para o uso da marca de certificação do esquema de certificação, quando aplicável. Estes elementos estão descritos no documento EA1/22, anexo 2, e devem estar referidos nas normas ou documentos de suporte. Quando há atualização de normas, é importante que exista um período de transição para que as organizações e os organismos de certificação se adaptem, habitualmente entre 2 a 3 anos. A definição do prazo e metodologia de transição, no caso de certificação acreditada, é normalmente acordada entre quem elabora a norma, quem a implementa e quem vigia a implementação. Isto com vista a garantir que não existe concorrência desleal ou indevida. A data de validade de cada certificado depende do organismo de certificação que o emitiu e das regras definidas pelo esquema de certificação. Contudo, pode a vigência expirar antes do fim do prazo dado no certificado, por suspensão ou por anulação, devendo ser confirmada junto de cada organismo de certificação. No caso de certificados de sistemas de gestão, é fácil de verificar a vigência em plataformas como o IAF Cert Search, sendo que alguns esquemas de certificação privados ou regulamentares também disponibilizam plataformas para consulta. A certificação, reconhecida por acreditação, reforça a confiança no mercado, melhora a competitividade e assegura a conformidade com os requisitos pretendidos. Uma norma bem elaborada permite a sua utilização em certificação acreditada, promovendo confiança no mercado, reconhecimento internacional e concorrência leal. Como vogal de uma comissão técnica que redige normas de gênese nacional, deve garantir que estas definem requisitos claros, auditáveis e adequados ao tipo de certificação. Se tiver qualquer dúvida ou quiser aprofundar este tema, consulte os materiais disponíveis na plataforma de formação ou visite www.ipac.pt. Obrigado por acompanhar este módulo e continue connosco para saber mais sobre normalização, certificação e acreditação. Estamos de volta. Mais uma vez, volto a recordar que todas as informações já se encontram disponíveis no chat. Obrigada por estarem desse lado e pela vossa participação. Até breve.